De acordo com o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos primeiros 4 meses de 2020, a cada 90 segundos, uma pessoa morreu em decorrência de doenças cardiovasculares no Brasil. Um número considerado alto. E para falar o que são doenças cardiovasculares, qual a gravidade delas, quem é o grupo de risco e responder muitas outras dúvidas, vamos conversar com a doutora Fátima Duma Sintra, cardiologista do Hospital Moriá. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao podcast da série O Hospital. Tudo bem? Olá, Renata, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é nosso, obrigada por aceitar o convite. Doutora, essa informação, quando eu estava fazendo a pesquisa para a gente começar essa entrevista, me assustou um pouco, achei bem elevado esse número, né? Eu acho que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, para a gente iniciar o papo, eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são, na verdade, as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, elas são todas as afecções que afetam o coração e o sistema circulatório. Dentre elas, as mais comuns é o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, a própria hipertensão arterial, as arritmias cardíacas evoluindo eventualmente para a morte cardíaca súbita, além do acidente vascular cerebral. Juntas, elas são responsáveis por um número de mortes muito expressivo, como você colocou, e queira ou não, elas são a maior causa de morte no mundo hoje em dia. Aqui no Brasil, a gente tem uma classificação para dizer qual que está em primeiro lugar, se é hipertensão, se é AVC, qual seria? Queira ou não, a hipertensão, ela passa a ser um quadro de doença vascular. Entretanto, ela funciona também como um fator de risco para doenças mais importantes, né, Renata, que tem a potencialidade de levar à morte. Então, a hipertensão, ela passa a ser encarada ao lado do diabetes, ao lado do tabagismo e ao lado do colesterol alto como um fator de risco para eu desenvolver uma doença maior. E com certeza o infarto agudo do miocárdio, ele aí corresponde por uma gama muito expressiva das doenças cardiovasculares que a gente vê na prática clínica. Como uma pessoa pode saber se ela está com a pressão mais elevada, tem algum sintoma, ou só com consultas de rotina que é possível saber? A hipertensão arterial, nós temos um critério para defini-la. Então, pelo menos 2 medidas em circunstâncias diferentes da pressão arterial sistólica acima de 140 milímetros de mercúrio, ou seja, 14, e a pressão diastólica acima de 90, ou seja, 9. Então, acima de 14 por 9, esse paciente já é considerado hipertenso. Ele, no início do quadro, que o paciente tem uma elevação um pouco mais importante, ele pode ter sintomas, sim, algum mal-estar, aquela dor de cabeça, em especial na região da nuca, que incomoda o paciente, isso pode ser um sinal de hipertensão arterial. Casos de náusea, vômitos não totalmente explicados também podem se relacionar com a hipertensão arterial. Mas ela é traiçoeira sob o ponto de vista que ela pode ser totalmente silenciosa. E queira ou não, o paciente que teve um sintoma, passa um tempinho, ele vai se acostumando daquele novo regime hipertenso e esse sintoma acaba desaparecendo. E aí ele fica num risco iminente. Isso é ruim, Renata, porque a gente tem uma predisposição a fazer uso de uma medicação quando ela oferece algum alívio, correto? Então, eu tomo um analgésico, se eu tomo uma dor, eu tenho querer ou não a disciplina de tomar, porque eu sei que aquilo vai me trazer um benefício imediato. E o tratamento da hipertensão, ele traz um benefício a médio e longo prazo, não é? Porque eu vou estar, de alguma forma, blindando o meu sistema cardiovascular e, com isso, diminuindo a probabilidade de eu ter um evento cardíaco mais sério no futuro. Entendi, a pessoa não vai sentir o efeito na hora, né? Então isso muitas vezes até pode provocar o abandono do tratamento, por exemplo. Exatamente isso. E doutora, falando ainda da hipertensão,
existe, assim, um grupo de pessoas que traga à tona essa hipertensão na pessoa? Existe. Óbvio que as causas genéticas, né, elas acabam falando bastante alto, mas a idade volta a sempre ser aquele balizador, né? Depois dos 40 anos, o paciente, ele começa, realmente é uma faixa etária aí que a hipertensão costuma se manifestar. Mas ela pode aparecer desde da época de criança, né? Aí existem causas específicas, que nós chamamos de causas secundárias. São algumas doenças, incluindo doenças renais, que aí oferecem uma apresentação com hipertensão desde a infância. Mas depois dos 40 anos, o indivíduo pode sim fazer toda essa influência genética se manifestar se ele estiver vivendo um ambiente, digamos assim, que facilite a ocorrência da hipertensão. E nesse aspecto, Renata, tem muitas coisas relacionadas à qualidade de vida. Então, o indivíduo obeso, né? Estar acima do peso, o indivíduo que, queira ou não, ele não dorme direito, quer dizer, a ocorrência de apneia do sono, ou mesmo de insônia também, predispõe à ocorrência de hipertensão arterial. O sedentarismo, a falta de prática de atividade física, né? Isso tudo são fatores. Esqueci de falar, o fast food, nossa, esqueci do principal. Né? Má alimentação. Pois é, o uso excessivo de sal. O sal é um grande vilão assim, para a hipertensão, né? E se você me permite eu fazer um comentário em relação ao sal, a gente é muito frequente no consultório o paciente falar, não, mas eu uso pouco sal na comida, eu não adiciono sal. Mas, na verdade, a gente tem que ter a visão que grande parte do sal que a gente consome, ela fica nos produtos industrializados e não no quanto eu adiciono na comida. Então, quer dizer, queijo, mussarela, os frios de um modo geral, as conservas, quer dizer, às vezes eu penso que estou comendo uma quantidade de sal pequena, mas se eu consumo produtos industrializados, nossa, eu estou com esse consumo lá em cima e não percebo. Extremamente elevado, né, doutora? Exato. E, doutora, você citou na primeira pergunta que a hipertensão pode sim levar ao infarto, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente o que é de fato o infarto. O infarto, ele, na verdade, é uma manifestação clínica de um processo anterior chamado aterosclerose. A aterosclerose é um processo que sinaliza o envelhecimento arterial, né? E com isso ocorre a formação de placas, na maioria das vezes placas de gordura, e esse envelhecimento arterial, as placas, elas podem de alguma forma obstruir totalmente a artéria coronária. E quando isso acontece, todo aquele músculo que tinha como via de suprimento sanguíneo aquela artéria que está bloqueada, aquele músculo acaba de alguma forma infartando, morrendo, né? Então, o infarto é isso, a obstrução total de uma artéria que irriga o músculo cardíaco, semelhante ao quadro de aterosclerose, por exemplo, que acontece no cérebro. E aí, quando eu acabo obstruindo totalmente, a gente dá o nome de acidente vascular cerebral. Ou numa artéria de membro inferior, que quando obstrui, o paciente acaba tendo um quadro de trombose arterial, quer dizer, a doença de base é a mesma, é a aterosclerose, que quando acomete regiões circulatórias diferentes, recebe um nome específico. E doutora, ainda na linha das doenças, óbvio, cardiovasculares, eu queria saber, doutora, se a insuficiência cardíaca, ela também é considerada uma doença cardiovascular. E o que seria também, né, para explicar pra gente? Sim, a insuficiência cardíaca é uma realidade e ela é a falha do coração de exercer a sua função enquanto bomba, né? Então, o coração tem duas funções importantes. Uma é de contração, que a gente chama de sístole, e a outra é de relaxamento, que a gente chama de diástole. Se o coração não consegue contrair direito, ou mesmo se ele não consegue relaxar direito, em ambas as situações,
o paciente apresenta uma falência dessa função e ele é considerado como portador de insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, ela é a mesma coisa que a arritmia ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar de as duas poderem coexistir no mesmo paciente. A insuficiência cardíaca, ela é fruto de um dano do músculo cardíaco, que pode acontecer, por exemplo, depois do infarto. Se foi um infarto grande, eu estrago uma quantidade tão grande de músculo que o paciente evolui com insuficiência cardíaca. Mas ela pode acontecer por um problema de válvula, ela pode acontecer por aquela hipertensão que não foi controlada, e ela pode acontecer, às vezes, por um quadro de miocardite, como a gente está tendo agora com o quadro de Covid. Aquela inflamação do músculo, queira ou não, ela pode ter como consequência uma insuficiência cardíaca, ou mesmo a doença de Chagas, já que a gente é tão familiarizado com esse termo. Então, a insuficiência cardíaca é o produto final de uma série de condições, de condições deletérias para o músculo cardíaco. Agora, a arritmia significa anormalidade do ritmo cardíaco, né? É quando o coração sai aí do compasso. E essa arritmia, ela pode ser provocada por um fator externo, alguma coisa momentânea? Como é que ela aparece? As arritmias, elas normalmente têm esse curso esporádico, né? Eu tenho aqui, passo um pouquinho, eu tenho ali, elas não podem não estar visível todo o tempo. Elas se manifestam, tem duas formas assim importantes. Ou o paciente sente palpitação, sabe? Ele passa a ter a percepção do batimento cardíaco. É desconfortável, né? É gostoso você estar conversando comigo ou com você, eu não estou nem lembrando que eu tenho coração, né? Agora, a partir do momento que você começa a lembrar, você está aqui falando comigo, mas você está sentindo, queira ou não, essa percepção de um batimento de não todo normal, isso dá-se o nome de palpitação, e isso às vezes é um sinal importante de uma arritmia. Entretanto, arritmias mais graves, quando o coração sai muito do ritmo, aí isso pode acometer o sistema circulatório. Aí o paciente pode ter um desmaio ou mesmo uma morte súbita, como aconteceu recentemente com um jogador, por exemplo, né? Aí sai totalmente do ritmo e a morte súbita pode ser a manifestação. Provoca todo um descompasso no organismo. Exatamente. E doutor, eu gostaria de aprofundar um pouco mais no assunto AVC. Eu acho que o acidente vascular cerebral, ele também merece ser lembrado, não é, Renata? Porque ele é uma patologia que, queira ou não, ele ocasiona um decréscimo na qualidade de vida do paciente muito importante. Ele tem sequelas importantes. Ele pode ser, inclusive, consequência de algumas arritmias cardíacas. Hoje, uma das arritmias chamada fibrilação atrial é uma causadora muito importante de AVC e às vezes o paciente não dá muito bola, é só uma palpitaçãozinha, já passou, ou mesmo não sente muito desconforto com aquilo, e aí o acidente vascular cerebral pode acontecer e aí realmente se torna uma circunstância clínica bastante comprometedora e a gente precisa realmente ter uma postura de checagem, né, uma postura preventiva. Esse sim, acho que é o melhor remédio. E todas essas doenças, elas têm tratamento, então, doutora? O que vai influenciar no tratamento é o grau, vamos dizer, que o paciente chega até você. Sim, todas têm um tratamento, né? Me orgulho muito de ser cardiologista, que é uma ciência que preconiza muito aí as questões de minimizar a mortalidade, né? Uma ciência que se consagrou muito
com formas de a gente minimizar a mortalidade e garantir uma longevidade com uma qualidade de vida maior. Então, sempre vale a pena fazer uma avaliação para quando a gente tem um sintoma, ou mesmo depois dos 40 anos, essa recomendação se torna mais forte, para que a gente possa detectar precocemente e instituir um tratamento preventivo. Isso é o melhor, mas mesmo que não houve essa possibilidade, aconteceu um evento cardíaco, hoje, nossa, nós temos assim, a inovação tecnológica foi muito grande nessa área, existem inúmeras formas de tratamento. Queria que você trouxesse uma dica para quem está nos ouvindo. O que fazer para evitar ter uma dessas doenças? Para evitar sofrer de hipertensão, para evitar até ter um infarto, um AVC? O que a senhora daria de conselho? Você sabe que eu vou acabar recaindo naquela velha história que eu acho que todos já sabem, né? E a gente vê hoje... eu vejo no consultório o quanto é difícil a gente mudar hábitos, né? É bastante difícil. Ainda mais morando em cidades grandes, assim, aí se torna um desafio ainda maior, né? Porque a prática da atividade física, ela tem que ser instituída. Ela é uma ferramenta que a gente tem muito disponível, assim, fácil e barata, para que a gente previne muitas doenças cardiovasculares. Isso aliado a não fumar, a fazer uso comedido de bebidas alcoólicas, ter um padrão de dieta que possa se assemelhar às pessoas que moram às margens do Mediterrâneo, porque essas pessoas sabidamente têm uma incidência de doença cardiovascular menor, né? E dormir bem. Doutora, muito obrigada por esse alerta também para quem está nos ouvindo, para se cuidar, para procurar fazer exames preventivos, levar uma vida mais saudável. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Foi um super prazer, eu que agradeço, Renata. Hoje a gente conversou com a doutora Fátima Duma Sintra, cardiologista do Hospital Moriá. Aproveito também para convidar você que está nos ouvindo para seguir as redes sociais da série O Hospital, @hospital, e também acesse o nosso site r7.com/o hospital. Muito obrigada pela companhia e até o próximo.